Olá, amigas e amigos, é um prazer imenso estar de volta em mais um episódio do Diálogos com Salvador. Nosso espaço de debate, de troca de ideias sobre o passado, o presente e o futuro da nossa cidade. Esse é um ano, como a gente tem dito, muito importante para você e para a gente que ama Salvador. Desde o primeiro episódio desta segunda temporada, temos recebido em nossa bancada os nomes que estão fazendo o Salvador acontecer para conhecer melhor as iniciativas, os projetos que estão mudando a cara da nossa cidade, os problemas e o que pensam para o futuro. Hoje, nosso programa está mais do que especial, muito mais do que especial. Hoje eu estou recebendo aqui um cara arretado, como a gente disse no popular. Vamos abordar um dos temas de enorme importância, não só para a nossa cidade, mas que acabou ganhando enorme relevância nessa pré-campanha. O nosso tema de hoje é sustentabilidade e as políticas para o meio ambiente. Nos últimos anos, a nossa cidade tem enfrentado o desafio de fortalecer as suas ações nesse setor. Isso tem o prazer de receber, por isso tem o prazer de receber aqui, o nosso amigo, nosso companheiro Ivan Euler. Ivan é formado em Engenharia Civil, mestre em Engenharia Ambiental Urbana, pós-graduado em Engenharia de Qualidade e Design para Sustentabilidade e tem MBA em Empreendedorismo e Inovação. Ele foi ainda subsecretário da SECIS, da Secretaria de Meio Ambiente, diretor de Inovação e diretor de Resiliência da Prefeitura. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Abro agora o espaço aí para suas saudações iniciais. Obrigado, Léo, pelo convite. Eu fico extremamente satisfeito, honrado por esse convite, por estar aqui com você no dia de hoje, e numa pauta cara para a cidade de Salvador e para o planeta, né? O planeta hoje vem discutindo muito sobre esse tema de meio ambiente e mudanças climáticas, então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui, Ivan. Eu gostaria de começar te perguntando sobre seu entendimento em relação à importância das ações do poder público voltadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. Por que você considera essas ações fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade? Excelente pergunta, Léo. Eu trazer um pouco da minha história, né? Como você comentou, sou engenheiro civil com formação e vim trabalhar na prefeitura a pedido do então secretário da época, prefeito ACM Neto, para passar um tempo. Eu fui da vida privada e aí quando eu cheguei na prefeitura e pude colocar o que eu aprendi na prática, do que eu aprendi na academia sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e entregar isso para o nosso cidadão soteropolitano, foi isso que me fez ficar na prefeitura, que eu pensei que ia passar um pouco tempo e já tenho 9 anos fazendo 10 anos de prefeitura, porque a gente consegue melhorar a vida do cidadão soteropolitano com as pautas do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, é extremamente importante o que a prefeitura vem fazendo na cidade de Salvador para ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Olha, Ivan, você trouxe aí uma coisa que me remontou à minha própria história, acho que por isso que a gente se identifica. Quando a ACM Neto foi candidato a deputado federal a primeira vez em 2002, ele disse, você fica até outubro, eu estou até hoje. A gente está falando em outubro de 2002. Nós já vamos lá 22 anos, então é assim mesmo, a gente acaba se apaixonando pela vida pública, pelo que a gente acredita. O executivo é apaixonante porque você tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas, de transformar naquele setor que você mais acredita, no segmento que você mais acredita. Então, assim, acredito no meio ambiente, na sustentabilidade. Mas fala um pouquinho aí, Ivan, como é que foi a sua chegada na Secretaria de Sustentabilidade? Como secretário, como subsecretário, qual foi os principais desafios que você enfrentou logo quando você chegou? Vamos lá. A gente tem na secretaria uma secretaria que veio na época do prefeito ACM Neto, uma secretaria já grande referência no Brasil e fora do Brasil. Hoje, Salvador, ela é chamada para todos os eventos nacionais e internacionais sobre esse tema. E aí, quando eu assumi a subsecretaria, a secretaria, eu tive que manter isso. O prefeito Bruno Reis me deu todas as condições possíveis para a gente ampliar ainda mais o que estava sendo feito pelo prefeito ACM Neto. E diversas pautas, diversos projetos e programas, ações, a gente começou a desenvolver na secretaria. Eu, como subsecretário e como secretário, a gente vem ampliando diversas ações. Hoje a gente tem um programa recente que a gente inaugurou tem pouco tempo, que é uma horta comercial. A gente já tinha um programa de hortas comunitárias, de hortas escolares, e a gente entendeu que a gente também poderia entrar na questão da horta urbana, da horta comercial, onde a gente inaugurou
no mês passado, uma horta comercial, para entregar uma comunidade dentro de um terreiro, onde a comunidade recebeu a horta para produzir suas hortaliças e aí comercializar isso. Então, vai gerar emprego e renda. Então, é um programa que foi ampliando. Veio, eu, como subsecretário, entreguei, enquanto secretário, a primeira horta comercial em Salvador, onde a população ela consegue gerar emprego, gerar renda através de uma ação extremamente importante da cidade de Salvador, que é uma horta comercial. E existem outros programas que a gente vem entregando também como secretário. Recentemente, a gente entregou o primeiro viveiro de coqueiros da cidade de Salvador. Salvador, a gente vem tendo algumas dificuldades de plantar espécies na orla de Salvador, que é uma das orlas do mundo com maior quantidade de salinidade do planeta, e a gente definiu e decidiu que na região do Jardim de Alá a gente ia fazer um viveiro de coqueiros. Os coqueiros, a gente planta as mudas de coqueiros, elas vão ser adaptadas àquele microclima, que é, como eu comentei, é um dos microclimas com maior intensidade e salinidade do mundo, e a partir dali, as mudas que conseguirem sobreviver àquele ambiente ali no Jardim de Alá, a gente vai conseguir povoar a nossa orla de Salvador com os coqueiros. E também, aproveitando que o próprio Jardim de Alá e o Cristo são dois coqueirais históricos turísticos na cidade de Salvador que vem se perdendo. O coqueiro é um ser vivo, ele tem um tempo de vida, então a gente vem perdendo o coqueiro. Então a ideia também é de recuperar o próprio coqueiral do Jardim de Alá e do Cristo com as mudas que estão sendo plantadas. Tivemos algumas críticas, mas muito poucas, e grande parte da população aceitou que a gente ocupasse uma parte do Jardim de Alá para fazer esse viveiro de coqueiro. Entregue em dezembro do ano passado pelo prefeito Bruno Reis o viveiro de Restinga na Praia do Flamengo. A população vinha cobrando de a gente fazer enriquecimento de Restinga na nossa orla, é a vegetação específica para a orla marinha, e o prefeito Bruno Reis entregou o primeiro viveiro de Restinga na cidade de Salvador em dezembro do ano passado. Então a gente vem hoje produzindo espécies específica da Restinga, da nossa região da Mata Atlântica, para a gente enriquecer as nossas praias com uma vegetação específica de Restinga. Então, são diversos projetos que eu podia estar relancando aqui, eu não sei o tempo nosso, mas a gente tem diversos projetos que a gente vem apoiando e incentivando para que a comunidade, junto com a gente, entenda a importância das arborização, do meio ambiente, da sustentabilidade. Esse ano, todo ano a gente faz uma operação chuva, junto com a Defesa Civil, de plantar árvores. A gente aproveita esse momento de chuva na cidade de Salvador, onde a natureza ela irriga as nossas mudas, e a gente intensifica o plantio de espécies da Mata Atlântica. E nesse ano a gente abriu um canal, um diálogo com a população, onde a população indicava para a gente, nesse período, que terminou tem pouco tempo, indicando áreas para plantar. Ela indicava a área, eu quero que plante aqui no meu bairro, eu quero que plante na minha região, eu quero que plante aqui na calçada, no centro, em algum local. A equipe da secretaria ia nessa região, nesse bairro, identificava o local, se fosse possível de plantar, a gente marcava um dia junto com o requerente, com o solicitante, com a comunidade, para plantar junto com ela naquele local que a gente tem condições de receber as espécies de mudas. A meta desse ano era ter 10 mil mudas plantadas, a gente passou de 11 mil mudas plantadas nesse período. Então a comunidade ajudou a gente, abraçou a causa e a gente alcançou a meta de plantar mais de 10 mil mudas nesse período da Operação Chuva. Então tem diversos projetos que a gente vem a cada ano amplificando, melhorando, incentivando a população a acreditar que a gente pode fazer uma diferença, pode fazer uma cidade mais sustentável, uma cidade resiliente. Vamos lá, Ivan. Você falou um projeto aí muito importante que eu sou muito apaixonado, que é essa coisa das hortas. Quando eu era secretário de saúde na gestão de Bruno Reis, nós fomos premiados porque a gente fez ali no CAPS de Jardim Armação uma horta onde os pacientes plantavam a possibilidade de remédios fitoterápicos, né? Isso foi um projeto de Bruno Viriato, foi premiado nacionalmente, então quero lhe parabenizar, que realmente eu também sou muito apaixonado por esse projeto de hortas. Mas vamos lá, dentro dessa sua passagem na prefeitura, que é uma passagem muito profícua, qual o projeto que lhe encanta o coração? A gente sempre tem aquele filho que a gente gosta, que faz pulsar o coração de verdade. Qual o projeto que você destacaria assim, olha, esse aqui é o que eu tenho cuidado, me debruçado, entre todos, claro que você não vai deixar nenhum projeto sem ter o seu olhar, mas eu estou dizendo assim, é aquele que lhe encanta. Mas boa pergunta, Léo, você foi falando, eu tentando imaginar qual seria esse projeto que me encanta. A gente tem tantos projetos, eu falei da Horta, que é um projeto interessante, a gente tem a questão da coleta seletiva, que a gente vem ampliando em Salvador,
no início do primeiro ano da gestão de Bruno Reis, a gente colocou 10 containers na cidade de Salvador para fazer a coleta seletiva, onde o cidadão leva seu resíduo para um container, o resíduo é pesado e gera uma moeda virtual. Então, tipo aqueles cartões de fidelidade, você vai gerando pontos a cada resíduo que você leva para esse container. E depois, com a quantidade de pontos, você pode trocar por material de higiene, você pode trocar por alimentação, descontos e até cursos gratuitos. Então, esse programa que a gente iniciou com 10 casas, a gente vai chegar a 20 casas até o final desse ano. Então, é um programa também que eu venho lutando há muito tempo. Tem um programa que é o Salvador Solar, que eu ainda antes de ser subsecretário, eu como diretor já coordenava e continuo coordenando como secretário. Talvez seja um programa que me encanta, porque eu já apresentei esse programa no Brasil e fora do Brasil, exemplo de Barcelona, eu tive na rede do C40, que é as maiores redes internacionais. Havia também na época aí do ex-secretário, antes de Marcele, um projeto de se pegar algumas unidades escolares, postos de saúde e sem energia solar. Ainda tem esse projeto? Temos, isso. Isso é bacana. Economiza energia, cuida do meio ambiente. Ainda temos isso? Temos, dentro do programa Salvador Solar. A gente tem um programa Salvador Solar, a gente aprovou uma lei na Câmara onde incentiva a energia solar em Salvador. Então, hoje as residências que colocam a energia solar podem conseguir 10% de desconto no seu IPTU. As empresas que trabalham nesse segmento reduzem o ISS de 5% para 2%. A gente tem um curso que acho que é o carro-chefe desse curso hoje, dentro do SIM, dentro da SENDEC, que a gente oferece gratuitamente cursos para trabalhar com energia solar fotovoltaica. A gente já tem mais de 300 pessoas capacitadas nesse curso. É um curso gratuito, onde quase 90% das pessoas que é formada nesse curso é empregada. Esse é a grande referência, é o grande case hoje lá do SIM, da SENDEC, é esse curso de energia solar. E aí, a prefeitura fazendo o seu dever de casa. A gente tem o Prefeitura Renovável, onde a CECIS é onde tem o sistema solar fotovoltaico, foi um dos primeiros prédios. O Colabore é um outro prédio também inovador da gestão de Neto, que a gente colocou o sistema solar, e aí vem ampliando. Hoje, 33 escolas municipais já têm o sistema solar fotovoltaico. O Hospital Municipal Veterinário, a gente está querendo implantar o sistema solar fotovoltaico. Bacana. A Casa de Apoio da Mulher também a gente quer implantar o sistema solar fotovoltaico. As estações do BRT ali do Iguatemi, do IPER e do Cidadela já tem sistema solar fotovoltaico, a gente vem ampliando a prefeitura, inovando, incentivando a energia solar, a energia renovável, a energia limpa. Só para lembrar aqui ao nosso internauta, os animais fazem parte da pauta do meio ambiente. Além dos animais domésticos, você tem os animais silvestres. Então, eu vou levantar aí a bola. Fala um pouquinho aí do trabalho da prefeitura em direção aos nossos amados animais, Ivan. A gente foi inaugurado em 25 de março desse ano o maior hospital público veterinário do Brasil. Fica em Salvador, é o primeiro da Bahia. É um hospital referência hoje no Brasil. A gente tem mais de 70 mil atendimentos feitos em menos de 5 meses. Mais de 10 mil animais já foram atendidos lá no nosso hospital. A gente não imaginou que tinha tantos animais precisando ser atendidos. Nosso plano de trabalho para o hospital era atender 40 animais por dia e as emergências chegando no máximo aos 20. Imaginamos em atender 60 animais por dia. E hoje o hospital passa de 80 animais sendo atendidos por dia de consultas eletivas e de emergência. Qualquer animal que está com perigo de morte, que chega no hospital, ele é atendido, ele passa por uma triagem, logicamente, imediatamente ele é atendido pela nossa equipe de veterinário. Então, a gente tem hoje um hospital referência no Brasil, o maior hospital do Brasil, para atender os pets, os cachorros e os gatos. Então, é uma grande referência. E nisso, a gente tem outras pautas dentro disso, que é a castração de animais. Hoje a gente tem mais de 20 mil animais castrados só esse ano de 2024. Tem a vacinação V10 e V4 para cachorro e para gato. Então, a gente tem uma pauta grande para contribuir e ajudar aos tutores, ao quem gosta, quem é apaixonado pelo animal. Então, a gente tem também essa política dentro da Secretaria de Sustentabilidade. Não, olha, isso é muito importante. Veja, assim, Ivan, eu com muita tranquilidade, eu não sou um áspero crítico de ninguém, eu acho que política se faz juntando as mãos, mas assim, toda a política animal no estado da Bahia, quem faz é a Prefeitura de Salvador. Então, vocês devem receber aí um peso enorme, né, de todas as cidades, de gente que vem aqui desesperado com o seu filhote, com o seu animal. É realmente belíssimo esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho da minha paixão, que eu acho que é uma coisa que é modelo no Brasil, que é animal de grande porte. Eu me lembro, Ivan, logo quando a gente entrou na prefeitura, né, os cavalos eram atropelados, os animais de grande porte eram atropelados e morriam nas vias.
Então eu queria que você falasse um pouquinho ainda desse nosso modelo, que é referência para o Brasil de animal de grande porte. Eu acho que essa foi uma grande... E você ainda tem animais que, vamos dizer assim, são usados, para não gerar polêmica, são usados em ações que não deveriam ser usados e que chegam bastante debilitados. Então eu queria que você falasse um pouquinho de todo o tratamento e de todo esse trabalho que a prefeitura faz, que eu realmente me orgulho bastante de ter participado dos animais de grande porte. Excelente. Você falou de uma novidade sua. Tem outra que acho que você não sabe. O governo federal vai lançar um sistema de cadastramento de animais. Estou sabendo. Tá sabendo. Estou sabendo. Lá nós fomos o primeiro parlamentar a incluir os animais no orçamento. A emenda da LDO foi nossa. E assim, a gente fica muito feliz para esse programa de castração, né? Os municípios vão ter recursos. O município de Salvador passa a ter que se adequar na política nacional de animais. É comandado lá pela nossa amiga diretora Vanessa Negrini, que faz um belíssimo trabalho. E eu acredito que a gente vai agora conseguir realmente estruturar. Eu tenho um projeto lá na Câmara Federal que é estruturar um SUS animal. Bacana. Porque realmente o funcionamento é parecido, é similar, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito. Eu estou acompanhando o trabalho lá, tanto legislativo quanto faço parte da Frente em Defesa dos Animais e estou, junto com Vanessa, aí, que se tornou uma grande companheira, estamos trabalhando junto aí para realmente melhorar a vida dos nossos animais. A gente sempre diz assim, que qualquer vida tem importância, seja ela animal, vegetal ou humana, e a gente está aqui para defender, né? Afinal, esse é o conceito hoje de saúde moderna, né? Nos Estados Unidos chama-se One Health, que é saúde única, que é a nossa saúde interfere na dos animais, a dos animais interfere na gente, a dos dois interfere no meio ambiente. Então, esse conceito é que é importante todos assimilarem. A gente vive em uma só casa, um só planeta, uma só cidade, mas aí eu devolvo a bola aí para você. Mas esse sistema que vai ser lançado, acho que em agosto, segundo a própria Vanessa, diretora, em Salvador já existe, você era secretário. De chipagem. Isso, que é o meu pet. Hoje todo animal que é castrado, tem que ser chipado. Ele é chipado e nós temos um cadastro. Então, enquanto hoje o governo federal está querendo lançar o primeiro sistema de chipagem, a gente já tem. Já tem. Você como secretário. Isso até eu tenho que fazer justiça assim, a duas pessoas. Ana Paula Prates, que por coincidência é minha esposa, ela é servidora de carreira, ela lutou muito por isso, né? Quando ela ainda era diretora de vigilância, e depois a diretora de vigilância subsequente, Andréa Salvador, também foi uma entusiasta desse modelo de chipagem. E hoje eu também sou, porque para as pessoas entenderem, a gente precisa compreender onde está esse animal, como está vivendo esse animal, porque daqui a pouco nós temos esse animal volta para a rua, e a gente não sabe bem a origem, então é preciso compreender. Tanto que o prefeito Bruno, no último sábado, anunciou o novo censo animal, que eu parabenizo aí a Secretaria de Meio Ambiente, a todos vocês da Prefeitura, eu acho que é fundamental. E agora, Ivan, eu vou passar para lhe apertar. Eu primeiro levanto a bola, eu vou passar para lhe apertar. A gente tem visto, graças a Deus, esse tema ganhando uma enorme importância no debate aí sobre a nossa cidade, o futuro da nossa cidade nos últimos tempos. A gente viu ao longo do tempo algumas críticas à Prefeitura à questão da retirada de árvores ali para a colocação do BRT, mais especificamente na Juracy Magalhães. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que a Prefeitura fez para mitigar, pensando no meio ambiente, e tendo à frente da Secretaria do Meio Ambiente um militante, uma pessoa que conhece profundamente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Léo, esse é um debate que vira e mexe acontece. Recentemente eu tive na universidade, tive em alguns eventos e falaram sobre isso, e eu fui bem categórico. Falei, quem está falando, quem está reclamando não entende dessa pauta. Realmente foram necessários tirar algumas árvores, fazer o transplantio de algumas árvores e tirar algumas árvores. A maioria das árvores continuam lá. E o que é que a gente fez? Quase 10 mil árvores foram plantadas na mesma região para compensar as árvores que foram tiradas. Bacana isso. Hoje a gente tem mais de 10 mil mudas de árvores plantadas naquela região e com um projeto, um spoiler aqui, do primeiro corredor verde em Salvador. Aquela área vai se transformar... O que é corredor verde? Vai transformar hoje... A gente tem as mudas que vão crescer, vão virar realmente uma área de vegetação. A ideia é de plantar mais árvores, além dessas 10 mil, a gente vai entrar com mais árvores de grande porte, para transformar um corredor verde. Uma área que tenha uma vegetação densa, florestada, onde a própria fauna daquela região possa fazer essa ligação do parque da cidade
com a região do BRT, com outras vegetações que está mapeando de manchas de vegetação naquela área. Então, você tem a fauna aproveitando esses corredores verdes, transformando em corredores ecológicos. A população que transita por aquela região vai melhorar a qualidade, o microclima daquela região, porque você tem várias vegetações que vão crescer ali e transformar mesmo em uma mata. Então, esse é um projeto, inclusive, que é uma referência para a gente, que foi feito na Colômbia, em Medellín, onde a cidade começou a pensar em desenvolver corredores verdes. Então, a gente tem ali um grande exemplo da necessidade de fazer o transplantio de algumas árvores e plantar novas árvores. E aí vem um outro, ele está falando só de árvores, mas o tema do BRT não é só isso. Naquela região, a gente tinha muito ônibus e muito carro passando pelaquela região. A partir do momento que você coloca o BRT, você diminui a quantidade de ônibus e de carro naquela região. Então, a população que vivia naquela região tinha muito problema com a questão da poluição atmosférica, com particulados e emissões de CO2, que os gases e os ônibus que transitam ali emitiu. Com o BRT, vai diminuir muito, está diminuindo a quantidade de veículos, então está diminuindo a emissão de particulados e CO2. Então, toda aquela região, ela, além das árvores, que tem aquele papel de capturar o CO2 através da fotossíntese e emitir oxigênio, os gases também estão diminuindo porque você tem menos veículos. E os ônibus que estão sendo circulando pelo BRT, parte elétrico, parte Euro 6, e com a pretensão de a gente chegar a 100% de ônibus elétricos no BRT. Então, a população, além de ter a questão da arborização, ela vai ter um impacto grande da qualidade do ar naquela região, exatamente pelo BRT. E outra coisa é a drenagem. Aquela região ali em frente ao antigo Thérèse Lisieux, que hoje é um hospital, alagava, nos períodos de grande chuva alagava, e o BRT também contribuiu e melhorou aquela microdrenagem e a macrodrenagem para acabar o alagamento. Tivemos em abril desse ano... Ali melhorou muito o alagamento. Abril mais chuvoso do mundo. Melhorou muito, realmente. Não tem mais alagamento naquela região. Então, o BRT... tiveram diversos benefícios para a população que mora ali. Então, quem fala do BRT, que o BRT tirou as árvores, que o BRT poluiu mais a cidade, que o BRT, que a prefeitura, que o prefeito Bruno Reis está desmatando em benefício de carros e de veículos, é porque não sabe o que está falando. Não tem ideia do que está falando. O benefício dali para aquela população é extremamente melhor do que estava antes. Então, quem fala não entende do que está falando sobre esse assunto. Muito bom ouvir aí, Ivan, as suas colocações em relação ao meio ambiente, que é um tema muito importante, muito caro para todos nós, para o futuro da nossa cidade, e ver que realmente há essa preocupação da prefeitura em relação ao meio ambiente. E ainda vou lhe dar só mais um apertinho, daqui a pouco eu afrouxo aqui para você. Seguinte, Ivan, também tem outro ponto polêmico que a gente vira e mexe e ouve aqui na nossa cidade, é sobre o leilão de áreas verdes. Por exemplo, ganhou muita polêmica o leilão da área verde ali do Corredor da Vitória. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa acusação de leilão, de venda de áreas verdes para iniciativa privada. Tangenciando essa coisa da Vitória aí, que realmente ganhou grande visibilidade nos últimos tempos. É importante, Léo. Eu tive que debruçar um pouco sobre esse tema e entender de que a proposta dali era desafetação e leiloar aquela área, mas não era para construir nenhuma edificação, não é mudar nada daquela região. Até porque existe uma lei federal que já proíbe. Ela, pela declividade que tem aquela região da encosta ali da Vitória, não pode ser construído nada. Então, quem está nos ouvindo, quem vai ter a oportunidade de depois ter acesso a nosso bate-papo aqui, pode ter certeza que ninguém vai ocupar aquela região com edificação nenhuma, com cimento nenhum, não pode mudar o uso e ocupação daquele solo pela uma lei federal. Então fique tranquilo, em nenhum momento o prefeito Bruno Reis desafetou aquela área e colocou para leilão para transformar aquilo em cimento, em concreto e ter algum tipo de ocupação. Então aquela área vai continuar sendo o que é hoje, uma área de preservação permanente, uma área que tem vegetação, que tem suas características próprias e vai continuar mantendo. Ou seja, a prefeitura conseguiu manter o meio ambiente preservado ali no caso e ainda conseguiu melhorar a arrecadação, sem gerar custo para o contribuinte, para poder melhorar os serviços públicos e até plantar novas árvores. Sim, uma inovação, algo que só com a cabeça muito inteligente para pensar algo desse tipo, né? Você vai conseguir melhorar sua renda, você vai conseguir
ter mais arrecadação sem afetar nada aquela encosta, aquele meio ambiente, aquela área verde presente hoje. Muito bem, Ivan, muito obrigado aí, muito bons esclarecimentos. E agora, como eu prometi aqui a você, também um dado que nem eu sabia, eu fiquei muito encantado. Em 2023, Salvador venceu o prêmio da ONU de Desenvolvimento Sustentável. O que essa conquista representa para os esforços empreendidos pela gestão municipal e qual foi o principal ponto que a ONU reconheceu esse esforço de Salvador para o desenvolvimento sustentável? Léo, Salvador ganhou esse prêmio e diversos prêmios. Eu não vou lembrar de todos, mas no mínimo 10 prêmios Salvador ganhou por diversos projetos. Então, inclusive na ONU a gente ganhou 2 prêmios, estou me lembrando agora, além desse, recentemente a gente ganhou um prêmio da Maria da Construção, e a secretária Fernanda Lodeiro foi na Coreia receber esse prêmio. Então, Salvador é referência nos seus projetos, porque você tem gestores inovadores, gestores que pensam em diversos projetos para ajudar a população de Salvador, uma população carente, que a gente conhece perfeitamente. Então, Salvador é uma cidade que precisa ser inovadora, precisa ser sustentável e resiliente. A palavra resiliente é extremamente importante para isso. Então, hoje, Salvador tem diversos prêmios, esse é mais um prêmio que Salvador ganha, e nosso plano de ação climática, que é batizado de PMANC, que é o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, é uma grande referência para isso, para a ONU e para as outras cidades pelo mundo. Salvador, na época do então prefeito ACM Neto, assumiu um compromisso em 2050, diversos com outras cidades pelo mundo, mas Salvador foi a primeira da América Latina a assinar esse compromisso do Pacto de Paris, de ser uma cidade neutra em carbono. E aí, como Salvador faz 500 anos em 2049, o prefeito ACM Neto e o prefeito Bruno Reis decidiram que Salvador, em 2049, será uma cidade neutra em carbono. O que é isso? A gente vai continuar emitindo emissão de gases de efeito estufa, não tem como emitir, mas a gente vai neutralizar através dos projetos de arborização, é um exemplo disso, através dos parques, os parques temáticos, as unidades de conservação, como o Parque da Mata Escura, que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, hoje, Salvador é uma grande referência e está antecipando um ano o compromisso que várias cidades no mundo assumiram. Em 2049, Salvador será uma cidade neutra em carbono. Salvador vem construindo isso para chegar em 2049, independente do governante que seja, ser uma cidade neutra em carbono. Então, esse é um dos grandes exemplos que a ONU e diversas organizações premia Salvador pela sua ousadia, pelo seu compromisso de ações para mitigar e adaptar as mudanças climáticas. Pegando esse seu gancho, eu também estava aqui, minha equipe, pesquisando para poder fazer esse podcast com você. Recentemente, ouvi um termo que me deixou curioso aqui. Salvador, capital da Mata Atlântica. Como surge essa nomenclatura e quais são as ações que validam esse reconhecimento à nossa cidade? E eu complementaria, quem vai nos dar esse reconhecimento de capital da Mata Atlântica? Quem vai nos dar é a população. Eu acho que a população está entendendo e está vendo que a gente está transformando em uma cidade arborizada. A gente tem diversas ações desde a época do então prefeito ACM Neto. A ideia do Salvador, capital da Mata Atlântica, a gente descobriu que Charles Darwin, quando esteve no Brasil, o primeiro lugar que ele teve foi em Salvador, está no diário de bordo dele, e ele enxergou a Mata Atlântica. Então, naquele momento, falei, se Salvador é a primeira capital do Brasil, Salvador também é a capital da Mata Atlântica, Salvador da Mata Atlântica foi o primeiro lugar no Brasil que Charles Darwin teve, foi Salvador, e ele identificou a Mata Atlântica. E a partir desse momento, a gente começou a ter diversos projetos, diversas iniciativas para transformar Salvador, a capital da Mata Atlântica. Salvador foi a primeira cidade e hoje é referência de construir um plano diretor de arborização urbana. A gente tem um manual, o melhor manual hoje no Brasil, que é reconhecido pela Associação Brasileira de Arborização, é o de Salvador, orientando a população e o poder público a como plantar em áreas urbanas, e quais espécies plantar e onde plantar. Salvador tem diversos parques. A gente revitalizou o parque da cidade, entregou o Parque Pedra de Xangô, Parque dos Ventos, Parque Lagoa Encantada, Parque do Dinossauro, Parque Pedra de Xangô. E tem mais 3 parques para serem entregues, que é o Parque Mata Escura, Parque Social de Canabrava, Parque Pitanga 1. O primeiro parque marinho municipal do Brasil é nosso. Salvador fez um parque marinho. E como é esse parque marinho, Ivan? No parque marinho tem 3 navios fundeados que quem é mergulhador entende daquilo, sabe que tem que estar preservando, e temos diversos corais. Então, o que a gente fez? A gente proibiu que as embarcações
passe por aquela região e ancore, coloque suas âncoras para danificar o que a gente tem ali, 3 navios preciosos, antigos, históricos, e os corais, onde os peixes, o ecossistema, ela nasce ali, é um berço daquele ecossistema. Então, a partir dali, a gente consegue preservar aquela região e aí começar a povoar as regiões próximas àquele parque. Então, o primeiro parque marinho municipal do Brasil é em Salvador. Então, a gente tem diversos exemplos de iniciativas para transformar uma cidade sustentável, uma cidade resiliente e ter esse título de Salvador, capital da Mata Atlântica. Vamos lá, Ivan. Você falou aí no Parque da Vale da Mata Escura. Esse é um tema que me encanta bastante. Tenho procurado ajudar o prefeito Bruno Reis, porque eu acho que depois do Parque da Cidade, esse será o maior parque, se não for o maior que nós teremos em extensão, em condições. Então, essa é uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho. Inclusive, o prefeito nos garantiu que estaria no plano de governo dele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a criação e consolidação desse grande projeto. Quero saudar a minha amiga e irmã Tânia Scofield também, que tem sido uma batalhadora enorme desse nosso projeto do Parque do Vale da Mata Escura. Eu posso chamar de nosso, que também já me encantou e realmente é uma coisa muito... que talvez um morador de Salvador não saiba, aquela vastidão de floresta no meio da cidade, ali na região do Cabula, né, em Gomadeira, Mata Escura, aquela região toda ali, é muito extenso. A gente teve com o prefeito lá, com Tânia Scofield, começamos a luta, já tive com a ministra Marina, com o superintendente Bruno Martinez do IBAMA, então estamos dialogando ali sobre aquela área e eu queria que você falasse um pouquinho. Como você mesmo falou, Léo, é um maciço florestal enorme que quase ninguém conhece, só quem mora ali ao redor dessa vegetação, dessa floresta que tem ali. Esse parque era uma propriedade da prefeitura. Há anos atrás, décadas atrás, o governo federal solicitou que transferisse a cessão daquela área para o governo federal, a título de criar um parque, de criar uma horta, de criar um horto, na verdade, de criar uma unidade de conservação. O governo federal não fez nada. E aí a prefeitura tem mais de um ano pedindo de volta a cessão daquele espaço para a gente realmente transformar em uma unidade de conservação, em um parque, onde a população, além daquela vegetação que tem ali, magnífica, linda, ela vai poder ter acesso e tanto as trilhas, a entender, acompanhar aquela vegetação, como fazer o lazer. É um parque, com certeza, quando sair do papel, a população vai imediatamente querer conhecer e vai estar lá todo final de semana, for possível, para conhecer aquela massa de vegetação enorme que Salvador tem disponível, que estava no governo federal, e a gente está tentando pegar de volta a seção para a gente transformar em uma unidade de conservação belíssima, que atende toda aquela região ali, como você falou, da Igomadeira, Mata Escura, Cabula, inclusive a própria BR, você pode ter acesso pela BR. Então, é um parque belíssimo e obrigado por você estar apoiando a gente, ajudando a gente a tirar esse projeto do papel, que vai ser a grande referência para o governo do prefeito Bruno Reis, esse Parque da Mata Escura. Ivan, e nós estamos chegando aqui ao finalzinho, fico muito triste porque você realmente tem se mostrado aqui durante esse bate-papo profundo conhecedor aí dos temas do meio ambiente. Quais você considera hoje os principais desafios para a questão do meio ambiente que você lidera no nosso município? E quais são seus sonhos para o futuro de Salvador? O que você sonha junto com o prefeito Bruno Reis em termos de futuro para os próximos 4 anos da nossa cidade? Bacana, Léo. A gente vem apoiando a gestão do prefeito e colocando como perspectiva para o futuro, no plano de governo, na nova gestão do prefeito, diversos projetos. Tem um projeto que me encanta muito, que é a questão de pensar em projetos na nossa cidade em SBN, Soluções Baseadas na Natureza. Um exemplo disso, a gente fez o ano passado um projeto de SBN, que é o Jardim de Chuvas. A gente pode aproveitar o que a natureza nos ensina. A natureza tem bilhões de anos no nosso planeta e a gente, quanto ser humano, a gente vem danificando, ocupando, degradando essa natureza. Então, a gente pode aprender muito com ela. E o que é o Jardim de Chuva? O Jardim de Chuva é uma área da cidade que recebe um pouco alagamentos e quando chove muito, essa água vai para uma rede de drenagem, vai para uma boca de lobo, para uma rede de drenagem. O que é que a gente faz no Jardim de Chuva? Antes dessa água ir para uma rede de drenagem, a gente faz um ambiente que a gente chama de jardins filtrantes, onde cria condições de que a água, antes de entrar na rede de drenagem, ela passa para uma região filtrante, a água é absorvida
pela terra, pelo solo. As plantas fazem o trabalho de depuração, diminuir a poluição daquela água de chuva que escorreu pelaquele solo. E tem a questão dos jardins, do embelezamento, de usar espécies adequadas para aquela região. Então, essa é uma solução que a gente fez ali na região do Tagara, deu certo, a gente quer replicar isso para toda a cidade, diminuindo os alagamentos das nossas ruas, através de soluções baseadas na natureza, onde a água ela infiltra nos partes no solo, ela vai para o subsolo, ela ajuda o nosso lençol freático, ela purifica aquela água por diversas impurezas que passou pelo asfalto, antes de entrar na rede de drenagem e antes de ir para os nossos rios. Então, é um modelo que a gente está tentando replicar para a cidade de Salvador, de soluções baseadas na natureza. A gente, em Salvador, além do Jardim de Chuva, a gente plantou também uma biovaletas. Então, existem algumas tecnologias pensadas na natureza para aplicar nas nossas regiões. E tem um projeto que, junto com a parceria internacional, com o apoio de diversos órgãos da prefeitura, que é uma comunidade que está tentando implantar diversas soluções baseadas na natureza nessa comunidade. Vai ser o primeiro projeto no mundo, pelo que eu conheço, não sei se existe outro, mas pela rede C40, que é uma das maiores redes do mundo de cidades, não existe nenhuma cidade no mundo implantando soluções baseadas na natureza, pensando em mudanças climáticas, em mitigação e adaptação em uma comunidade, em um AZEIS, em uma comunidade carente. É um desafio enorme que a gente está tendo, mas vai ser referência para o Brasil e para o mundo, a gente pensar em soluções verdes, em soluções baseadas na natureza, pensar em adaptar aquela região, aquela comunidade carente no futuro, onde as grandes chuvas vão acontecer, o calor também vai acontecer, não é só chuva, a gente vai ter momentos de calor como tivemos no verão passado, e aquela comunidade ela vai ter soluções, ela vai ter projetos, equipamentos que vai ajudar ela a se adaptar às questões das mudanças climáticas, tanto no período de chuva, tanto no período de calor. Vai ser uma comunidade referência no Brasil e no mundo pensando nisso. Então, a gente está trazendo isso aí para o próximo plano de governo, para a próxima gestão do prefeito Bruno Reis, em pensar em como implantar soluções baseadas na natureza, soluções verdes, dentro de comunidades, dentro dos nossos projetos da prefeitura, apoiando, incentivando e ajudando essas comunidades. Esse é um dos projetos que a gente vem trazendo para as comunidades. Um outro projeto interessante que a gente vem falando de grandes parques é microparques, ou parques naturalizados. A gente já vem estudando como a gente consegue implantar isso nas comunidades, porque a gente tem grandes regiões de Salvador que, infelizmente, tem pouca área verde. Como é que a gente consegue implantar áreas verdes nesses bairros mais populosos como Liberdade? Então, uma das soluções que a gente vem pensando é microparques ou parques naturalizados. Hoje, a gente está em construção, dentro de uma escola, de um parque naturalizado, numa escola da Boca do Rio, trazendo um pouco desse conceito de parques naturalizados, trazendo soluções baseadas na natureza para dentro de uma escola, para que as crianças já comecem a entender a importância do meio ambiente, da sustentabilidade, das mudanças climáticas já desde cedo. Então, a gente tem grandes projetos sendo pensados aí e colocando no plano de governo do prefeito para a próxima gestão. Olha, muito enriquecedor aqui o papo, Ivan. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu acho que você esclareceu ao nosso internauta. Você cumpriu o papel aqui do Diálogos com Salvador. A gente discute a política da nossa cidade sem politizar. Então, eu queria mais uma vez agradecer a você, dizer que fiquei muito encantado com o projeto do Parque do Vale Encantado, da Mata Escura, que fiquei muito encantado com essa preocupação, porque realmente eu sou engenheiro de formação também, é bom que você é engenheiro civil. Nem sempre a solução do asfalto é a solução mais correta e mais adequada para o nosso solo. Além de que para o meio ambiente é bastante agressivo. Então, eu fiquei muito encantado com esse projeto, que vocês melhoram o escoamento da água, melhoram para o meio ambiente. Quero parabenizar você, o prefeito Bruno Reis. Queria abrir aí para suas considerações finais. Muito feliz com o resultado do nosso debate e espero que o internauta também, que está nos acompanhando aí, vai ao ar normalmente às 19 horas, então fique aí nos acompanhando até esse horário. Queria abrir para suas considerações finais. Obrigado, Léo, mais uma vez pelo convite. Você estava falando, me lembrei de duas coisas que eu queria comentar. Em junho, que é a Semana do Meio Ambiente, veio o prefeito algumas ideias e ele aprovou todas as ideias. Em junho, no mês do meio ambiente, né, o prefeito emitiu 2 decretos. Um decreto proibindo o copo plástico na prefeitura.
Bacana a iniciativa. Hoje a gente já tem proibido sacola plástica em mercado, já tem proibido canudos em restaurantes, em bares e restaurantes, isso na cidade de Salvador, e a prefeitura fez o seu dever de casa. A partir daquele momento, a prefeitura não compra mais copo plástico. Então o prefeito emitiu um decreto onde agora é proibido o copo plástico na prefeitura. Uma outra iniciativa é a troca do combustível dos nossos carros da prefeitura. Era gasolina e a prefeitura topou a ideia de trocar e usar álcool, que reduz em torno de 70% as emissões de gases de efeito estufa. Todas as duas decretos, as duas iniciativas, onera a gestão, onera o poder público. Não é barato, não, mas ele topou a ideia, a prefeitura fazer o seu papel de proibir copo plástico e trocar a gasolina por álcool. Então, o prefeito, ele gosta muito dessa pauta, gosta muito desse tema, acredita muito, e ele é o defensor da sustentabilidade e da resiliência da cidade de Salvador. Então, finalizando, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Não deu para falar que tem várias pautas de vários assuntos que a Secretaria toca. Graças a Deus, tem muito o que falar. E uma próxima oportunidade a gente pode voltar a discutir, falar sobre esse tema, que é um tema extremamente importante, como eu falei logo no início, não só para Salvador, não só para Bahia, para o planeta. Hoje o planeta precisa de gestores como o prefeito Bruno Reis, sua equipe, não sou só eu, diversos secretários, toda a equipe do prefeito, ela pensa muito na sustentabilidade e se preocupa muito com as mudanças climáticas, que vai afetar a nossa população e a nossa cidade. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, Ivan, muito obrigado. Eu lá na Câmara Federal estou presidindo, inclusive, a Comissão de Desastres Climáticos. E a gente vê, você tocou aí realmente soa como até uma provocação no bom sentido a nós. E a gente vê, hoje, o conceito moderno de desastre climático é a ameaça, que é a mudança do clima, e a vulnerabilidade. Então, esse trabalho todo de vocês é para tirar a vulnerabilidade da nossa cidade, né? Tanto as encostas, que aí é feito com sóstenes, quanto a questão do meio ambiente, para que o solo não seja tão vulnerável a essas mudanças, porque agora, infelizmente, isso vai se tornar mais corriqueiro. Eu quero mais uma vez lhe parabenizar toda a prefeitura. Se fosse para falar aqui de desastre climático, a gente ia ficar debatendo aqui até amanhã, e a gente não quer cansar o nosso internauta, então também me despeço de você, dizendo que a gente está aqui no Instagram, @leoprates, a rede social do nosso amigo Ivan é @IvanEuler, né? E a nossa é @leoprates. Então, agradeço a você que ficou nos acompanhando até essa hora, agradecendo a sua audiência e a sua preocupação com a nossa cidade. Espero que o Diálogos com Salvador esteja esclarecendo os principais temas para você, para que no final a decisão fique onde deve, que é com você. Muito obrigado, até a próxima, que Deus nos abençoe.